Amém? A graça de Deus nos basta. Jesus falou isso para Paulo, né? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Os irmãos podem se assentar por um instante? Nós vamos ler. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias. Nós não vamos ler agora, não, mas já deixa aí no jeito. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. Nós vamos ver um vídeo agora. Rapidinho. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. Proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus. Esse vídeo se resume em uma só palavra, o versículo fala assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Jesus conosco, em toda e qualquer situação. Talvez nós possamos até não perceber,
mas ele está ali. Né? Vamos ler. Pode ir sentados mesmo como estamos, como vocês estão. Mateus 24, a partir do versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Iam conversando a respeito das coisas que haviam sucedido. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? Vamos lá para o 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E eles disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Deus, aqui está a tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai Celestial, o Senhor conhece os nossos corações, o coração de cada um que entrou aqui nesta noite. Meu Deus, a necessidade da tua presença, Senhor, nas nossas vidas, na vida de cada um. Pai, nós sabemos, Senhor, que o Senhor já nos prometeu que estaria conosco todos os dias. E que nós possamos, Senhor, sim, ter a sensibilidade de perceber, sim, que o Senhor está conosco todos os dias, em toda e qualquer situação. Que muitas vezes nós é que não temos percebido. Pai Celestial, nós repreendemos do nosso meio todo e qualquer espírito contrário ao teu. E pedimos, Senhor, a unção do Senhor sobre nós. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Então, o que nós vimos aqui no resumo dessa leitura, foram 2 homens que estavam voltando para Emaús. Um deles chamado Cleopas, que a Bíblia fala, e eles estavam ali andando, 11 quilômetros que era, de Jerusalém até chegar em Emaús. E eles estavam andando e conversando, e eles estavam assim, tristes, com a sensação depressiva que tomava conta de todo mundo, porque Jesus era a esperança de salvação, e Jesus era a esperança de libertação. Mas, de repente, Jesus é preso, maltratado e crucificado e sepultado. Então, quando nós vivemos uma situação dessa, o que chega no nosso coração? Acabou. Então, era assim que aqueles homens estavam, indo de regresso para o seu trabalho, para a sua cidade, para os seus campos, para aquilo que interessava a eles. Eles estavam ali andando. E eles caminhavam conversando a respeito das coisas que haviam sucedido. De tudo que passou. É assim como nós fazemos, né? Quando acontece alguma coisa, nós vamos andando e conversando. E só que eles estavam tão intertidos ali que eles não perceberam um homem aproximando deles. Quando eles viram aquele homem, já estava ali, caminhando perto deles. E a pergunta é: por que no caminho de Emaús, esses 2 seguidores de Jesus não sentiram a presença dele? Aqueles homens eram seguidores de Jesus, eram discípulos. E eles estavam indo para Emaús. Jesus chegou e eles não perceberam a presença de Jesus. E é isso que eu quero refletir com os irmãos nessa noite, sobre como muitas vezes nós também não percebemos a presença de Jesus ao nosso lado. Então, o tema da nossa mensagem é quando não percebemos a presença de Jesus. E como nós lemos aqui no texto, e nós podemos reparar, que a Bíblia nos diz que eles estavam
entristecidos. Eles estavam tristes por causa da circunstância que se passava ali. Está aqui no versículo 17. Fala assim, eles pararam entristecidos. Eles estavam entristecidos. Como é possível que uma pessoa que conviveu com Jesus, que conheceu Jesus, tinha esquecido tão rapidamente da voz, do jeito de se expressar, de falar, do vocabulário, da presença de Jesus? Aqueles homens conviveram com Jesus. Como que eles esqueceram tão rapidamente de quem era Jesus? E quantas vezes, diante de uma tribulação, de uma intensa dor que nós podemos viver, nós também chegamos num ponto que nós mergulhamos numa tristeza tão grande, que nós não conseguimos perceber mais nada que está ao nosso lado. Vai mergulhando na tristeza e vai esquecendo de tudo que tem aprendido, de tudo que tem ouvido, de tudo que tem sido falado. Vai se voltando para si mesmo, dentro da sua tristeza, se fechando, e sem perceber que mesmo no meio da tristeza, mesmo no meio da angústia, Jesus está ali. Nós vimos aqui nesse vídeo, na hora que a moça recebe uma notícia triste no hospital. É linda aquela cena, né? Que a moça abraça e Jesus vem e abraça também. E assim Jesus está conosco. Nós não podemos perder essa percepção que Jesus está conosco. Que Jesus, ele não perde o controle de nada. Jesus não é surpreendido por nada. Ele sempre está no controle. Mas muitas vezes nós esquecemos que ele está ao nosso lado, sussurrando no nosso ouvido, dizendo: olha, eu sou o Senhor, eu continuo sendo o Salvador, eu continuo sendo Deus conosco, eu continuo sendo o libertador, o caminho, a verdade, a vida, a nossa paz, o pão da vida, o Filho de Deus, a luz do mundo, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mesmo no meio dessa situação, eu sou quem eu sou. Eu sou o Senhor. Mas quando chega, às vezes, num momento de profunda tristeza, às vezes podemos esquecer, as pessoas podem se esquecer de todos esses atributos de Jesus e mergulham no seu profundo eu, na nossa tristeza, no que nos aconteceu, ficamos ali absortos em tudo isso que tem acontecido. O nosso discurso resume somente em falar, sem parar da tristeza da qual nós temos vivido. Nós precisamos tomar cuidado, porque esses homens, eles não perceberam que era Jesus que estava ao lado deles, porque eles estavam entristecidos. Ouvimos mensagens vindas diretas do Senhor, ouvimos hino que fala ao nosso coração, ouvimos a palavra de Deus sendo ministrada, mas nada disso traz alento ao coração. O coração está entristecido, está fechado. Foi isso que aconteceu com esses homens. Eles estavam entristecidos de tal maneira que eles não conseguiam dar ouvidos à voz de Jesus. Nós precisamos guardar o nosso coração. Lá, Provérbios 4, 23, fala assim: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte de vida. Quando Esdras leu o livro da lei para o povo, lá em Neemias 8:10, ele fala assim: olha, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Para lidar com a tristeza é necessário sentir a doce presença de Jesus no nosso lado. Nós teremos dias tristes, gente? Teremos. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou convosco, eu estou convosco. Outra coisa que nós podemos ver que esses homens ficaram, eles ficaram desanimados e com falta de esperança. O desânimo abateu no coração daqueles homens. O ânimo é uma das maiores riquezas que nós podemos ter. Que Deus falou para Josué? Esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esforça-te. Tem bom ânimo. Sem ânimo, meu irmão, nós não vamos em lugar nenhum. Nós ficamos prostrados.
O ânimo tem muito a ver com a comunhão e a intimidade com Deus. É claro que às vezes nós podemos ficar adoentados, pode estar assim com anemia, pode estar com verme, pode estar com muita coisa. Tem que fazer exame. Eu estou desanimado, não tem nada, não. Então vamos, vamos tratar disso aqui, vamos orar. Não se desanime, não. Fortaleça-se no Senhor. Esses discípulos andaram com Jesus por 3 anos e, no entanto, parece que não aprenderam nada com ele, a ponto de estarem caminhando ao lado a lado de Jesus e não perceberam e nem reconheceram a sua presença. Tem coisas, meus irmãos, que às vezes a pessoa fala assim, mas eu preciso de sentir um arrepio, eu preciso de sentir alguma coisa. Nós precisamos só de ter a certeza. Porque Ele falou, é promessa do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É isso que nós precisamos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e na terra. Na profecia, na palavra, eles sabiam quem era Jesus. Na teoria, eles sabiam quem Jesus era. O texto que nós não lemos aqui diz assim, olha, eles falam de Jesus, que Jesus era varão, profeta, poderoso em Deus. Mas na hora da luta, disseram que estavam desanimados. Eles dizem assim, esperávamos que Ele fosse nos redimir. Mas depois disso tudo, nós esperávamos nele. O desânimo abateu. E assim acontece conosco quando o desânimo se instala e esquecemos de tudo que Jesus já nos disse, de tudo que a palavra no Senhor nos garante, das promessas de Deus, que diz assim, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, que Ele nos guia mansamente às águas tranquilas e refrigera a nossa alma, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Teremos angústia? Teremos angústia. Mas Ele é socorro bem presente. Então nós não podemos esquecer, nem deixar de perceber que Jesus está ao nosso lado. Jesus morreu, ressuscitou e vive está no nosso meio, intercedendo por nós, cuidando de nós, sendo nosso amigo. Entretanto, a sua presença muitas vezes não é percebida por causa do desânimo que leva ao desencanto. Deixa isso para lá. Tudo é motivo de reclamação. Reclama do marido, o marido reclama da esposa, que reclama dos filhos, que reclama do trabalho, ou o trabalho está muito, ou o trabalho está pouco. Se está muito, reclama, se está pouco, reclama. E assim vai reclamando os estudos. Se está estudando, acha ruim. Se não está estudando, acha ruim também. Se tira a nota vermelha, acha ruim, mas também não estudou. Né, adolescentes? Tudo está como? Reclamando. Reclama da igreja, sente pena de si mesmo, parecendo que o Deus em quem esperávamos nos abandonou. Senhor, o Senhor demorou demais. Foi assim que Marta falou para Jesus. Mas já tem 4 dias, Senhor. 4 dias que Lázaro foi enterrado. E Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Para ela, Jesus tinha passado o tempo. O tempo excelente, o tempo mais formoso é o tempo de Deus. O nosso tempo, no nosso tempo, muitas vezes nos decepcionamos por causa das expectativas que nós temos, pensando que Deus vai fazer de acordo com como nós queremos. Mas Deus é Deus, e Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos. Interessante que quando nós continuamos a leitura aqui, tem um relato que Lucas nos mostra que os discípulos foram ríspidos com Jesus. Eles falam assim, parece que você é o único que não sabe das coisas que aconteceram em Jerusalém. Eles estavam tirando Jesus. Mal sabia eles que eles estavam falando
com Ele próprio. Você é o único que não sabe, como se Jesus fosse o por fora, o desinformado. Com o desânimo, eles esqueceram que era necessário que Jesus padecesse. Jesus avisou. Jesus tinha falado. O desânimo faz com que esqueçamos de todas as promessas do Senhor feitas a nós. Jeremias nos ensina em Lamentação 3:21, que diz assim, que devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Por isso que de tudo se deve guardar, guarda o coração, guarda a sua mente. Porque quando ele fala assim, olha, eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança, ele está dizendo assim, tira os olhos daquilo que tem te entristecido, tira os olhos daquilo que tem te desanimado e lembra das bênçãos do Senhor. Hoje aqui a Lia falou do Salmo 103, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Ele que me redime da cova, Ele que sara as minhas enfermidades. Começa a ler o Salmo 103, você esqueceu o que Deus fez para você? Lê o Salmo 103, lá tem 5 versículos. Tem um hino do cantor cristão que eu gosto mais dele, que fala assim, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez, e há de ver surpreso o quanto Deus já fez. E pode ter certeza, meus irmãos, o mesmo Deus que fez, fará. Deus é aquele que tem prazer em nos abençoar. Mas muitas vezes nós perdemos de ser abençoados, porque nós não percebemos que Jesus está ali do nosso lado e não buscamos e não seguramos nele. Ele é o nosso socorro bem presente. E a falta de fé impediu que os discípulos de raciocinar com lógica. Eles duvidaram até do que as mulheres haviam dito. Aqui no texto, fala sobre as mulheres que foram, está no versículo 22, diz assim, é verdade que também algumas mulheres dentro de nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Eles falam assim, olha, elas falaram que Jesus tinha ressuscitado, mas o povo foi lá e não viu nada. Mas viu. Tem um relato, se eu não me engano, é no livro de João, que fala quando Pedro, não foi João mesmo, que o Pedro e João, eles foram correndo até o túmulo. Quando Pedro chegou, ele parou na porta do túmulo e João entrou. Quando João entrou, ele viu que lá estava a pedra onde Jesus estava e no canto tinha um lenço, como se dobrado, enrolado no canto. Ali Jesus deixou uma mensagem maravilhosa para a gente. Porque era costume daquele povo na época o seguinte, eu fiquei na sua casa, eu gostei. No dia que eu for embora, eu vou deixar um pano amarrado no pé da cama, dizendo assim, olha, eu vou voltar. Eu vou voltar. Pode ler isso lá na Bíblia, tem. Jesus deixou, dizendo assim, eu vou voltar. Eu voltarei para buscar os meus. Mas João percebeu isso, de tanto que João está lá escrito no livro de João. Eles não viram Jesus, mas viram a mensagem que Jesus tinha deixado. E muitos agem assim também com falta de fé e duvidam dos mandamentos, da palavra, dos ensinamentos, das promessas e dos propósitos que Jesus tem nos ensinado. A Bíblia nos ensina que Deus não é homem para mentir, mas a incredulidade faz que seja esquecido esse tributo e, como consequência, não se percebe mais que Jesus está ao lado. Não se percebe. Caminhando do nosso lado, dizendo mansamente para lançar sobre ele. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem, ele não terá, ou ele teve, ele tem. É uma constante, ele tem cuidado de vós. Lançando,
Está ansioso, meu irmão? Lança sobre ele. Mas não pega de volta não, só lança. E deixa Jesus cuidar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Muitas vezes achamos que somos abençoados somente quando o resultado é favorável, segundo aquilo que nós pedimos ao Senhor. Muitas vezes nós não entendemos a resposta de Deus. Muitas vezes Deus vai falar não, e você vai dizer assim, Deus não respondeu a minha oração. Não é resposta também, né? Deus fala sim, não e espere. Mas a Bíblia nos ensina que nossa fé deve ser exercida, ainda que, está lá em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja o fruto na vide, nem o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. A gente não canta? Se Deus fizer, Ele é o quê? Ele é Deus, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar. Isso é fé de quem é Deus sobre as nossas vidas, que não perde o controle de nada. A ausência de problemas não é uma das premissas da vida cristã. Jesus nos adverte que nós iremos sofrer, que nós teremos problemas das mais diversas naturezas. Temos ou não temos, irmãos? Temos. Todo tipo de problema. Mas a diferença é que Ele está conosco. Nós precisamos entender que a verdadeira comunhão com Deus se dá por meio de um profundo conhecimento que temos dEle. Então, nós precisamos conhecer o Senhor. Em Oséias capítulo 3, versículo 6, fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque quando nós conhecemos, nós cremos, não vai ter espaço para falta de fé. Deus nos assegura que o justo viverá pela fé. E a fé é alimento que nutre e fortalece o nosso espírito e que traz comunhão e paz. Sem fé é impossível agradar a Deus. A presença de Jesus nos proporciona alegria no meio das tribulações, nos dá ânimo para seguir e nos dá certeza da vida eterna. Outra coisa, meus irmãos, que nos faz não perceber a presença de Jesus é o pecado. É o pecado. Quando caímos no pecado, que nós não nos arrependemos, nós não confessamos, nós nos afastamos do Senhor. Nós nos afastamos. É interessante que, quando a Bíblia fala que os nossos pecados, as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus continua no exato lugar dele. Eu gosto muito de pensar quando Adão e Eva, eles pecaram, de tal forma que eles se esconderam da presença de Deus. Deus foi ao encontro deles do mesmo jeito. Quem é que estava escondido? Na virada do dia, Deus foi ter com eles. Então, quando nós afastamos, quando nós pecamos, quando nós não confessamos o pecado, nós só sentimos uma depressão, nós sentimos uma tristeza, porque o Espírito que há em nós, que é o Espírito Santo, nos convence do pecado, do juízo, fala conosco, que nós precisamos nos arrepender. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quantas vezes, quantas pessoas nós vemos aí, o alto índice de suicídio, de depressão, por causa de coisas na vida que poderiam ter sido consertados, mas continuam insistindo no erro. Coisas que poderiam ser confessadas, mas continuam insistindo no erro. Não deixemos que sentimentos de tristeza, desânimo, de falta de fé, pecado, falta de arrependimento nos impeçam de sentir a presença de Jesus e nos faça ouvir dele, como ele falou com esses homens, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Honestos e tardos de coração.
Os discípulos, no versículo 29, falaram assim: fica conosco, porque o dia já está declinando. Entra conosco, já está tarde. E Jesus entrou e se revelou a eles. Que nessa noite nós possamos dizer, tem um hino que fala assim: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, fazem-me morada permanente, já tenho luz, a luz bendita do altar. Que a doce presença de Jesus que está aqui conosco nessa noite renove a sua alegria, o seu ânimo, a sua esperança, a sua fé, e te dê coragem de se arrepender, de confessar seus pecados. E que você saia daqui, sim, sentindo a doce presença de Jesus a cada dia, a cada instante. Porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar? Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Pai celestial, que nada, Senhor, nem tristeza, nem desânimo, nem falta de fé, nem pecado, venha nos afastar do Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh Deus, que assim seja nas nossas vidas, na vida de cada um que aqui entrou. Meu Deus, os Teus filhos estão aqui fazendo essa corrente de oração. Meu Deus, o Senhor sabe, Senhor, as dificuldades. O Senhor conhece, Senhor, o clamor do coração de cada um. Meu Deus, aquele que precisa, Senhor, que o Senhor renove a alegria nessa noite, que o Senhor renove o ânimo, que o Senhor renove a fé. Meu Deus, que o Senhor Espírito Santo, que convence o homem do pecado e do juízo, fale aos corações. Pai celestial, revela-te a cada um. E que cada um, Senhor, possa sim sair daqui nessa noite, meu Deus, sentindo a doce presença do Senhor, que nos ajuda cada dia das nossas vidas. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.